Marinalva, né? Marinalva. E ele é pastor lá com o pastor João Paulo, lá no Guará. Amém? Auxiliar lá. E está aqui para abençoar as nossas vidas. Amém. Ele tem uma experiência e eu tenho certeza que nós vamos ser edificados. Receba aí, querido. Pastor, é contigo. Amém. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz de Jesus. Amém? Amém. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Pegue sua Bíblia, sem demora. Foi um pouquinho complicado para chegar aqui, mas estamos aqui pela graça de Deus. E o Senhor tem uma palavra para você essa noite. No livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5. A partir do versículo 1, eu gostaria de falar para você hoje sobre a compaixão de Jesus. Jesus, ele cura, liberta e salva pela sua compaixão. Existem muitos milagres na Bíblia que as pessoas tiveram que ir até Jesus e suplicar e implorar para que ele curasse. Mas tem muitos milagres também que Jesus faz movido pela compaixão. E hoje eu creio que Jesus, ele quer curar pessoas aqui através da sua compaixão. Amém? Quem quer receber o milagre de Deus aqui hoje? Na sua vida espiritual, sentimental, física, emocional, seja qual for a área, Deus tem resposta para todos os tipos de problema. Amém? Vamos então ler aqui no livro de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim, ó: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, diga, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: que queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém? Só até aqui. Pode sentar em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual a situação que você se encontra hoje, não sei como você entrou aqui, mas uma coisa eu sei: você está no hospital de Deus. E no hospital de Deus existe um médico que é chamado o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores, e a palavra de Deus disse que ele falou para o discípulo, antes de ele subir aos céus, antes mesmo dele morrer, ele falou assim: até agora nada vocês pediram em meu nome ao Pai. Peça e receba, para que a vossa alegria seja completa. Jesus tem o maior prazer de ver o seu povo feliz, alegre e glorificando o nome dele. É por essa razão que Deus diz assim: invoca-me na tua angústia,
eu te responderei e tu me glorificarás. Deus tem prazer em curar nossas feridas. Deus tem prazer em nos sarar. Seja qual for a situação, para Deus não existe nada maior que Ele. Uma certa feita, Deus falou com Abraão, nas coisas que Ele ia fazer na vida de Abraão. E para Deus mostrar que Ele era fiel e justo para cumprir o que Ele falara, Deus disse assim, eu juro por mim mesmo que eu vou cumprir todas as minhas promessas na tua vida, Abraão. E a Bíblia diz que Deus jurou por Ele mesmo, por não achar alguém maior que Ele mesmo. Sempre que alguém faz um juramento, jura pelo pai, pela mãe ou por alguma autoridade maior. Mas Deus não achou ninguém maior que Ele. Então Ele jura pela sua própria santidade, pelo seu próprio caráter, pela sua própria palavra, que Ele vai cumprir todas as boas promessas feitas a Abraão. Assim também, Deus vai cumprir todas as promessas feitas à sua igreja, porque nós somos a noiva do Cordeiro, somos povo eleito, sacerdócio santo, escolhido por Deus para viver o melhor em Deus, amém? Diga, eu vou viver o melhor em Deus, porque Ele é fiel, amém? Então veja bem, nesse texto nós lemos aqui, retrata a história de um homem que há 38 anos ele vivia esperando a resposta de uma oração. Eu não sei quanto tempo você tem orado, eu não sei quanto tempo você tem pedido para Deus algo e Deus não tem te respondido. Você está, Deus, será que o Senhor vai responder ainda? Será que isso mesmo é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não sei qual é a situação que você vive hoje e de repente você está até como este homem aqui na beira do tanque, desesperançado. Esse homem, há 38 anos, ele vivia na beira de um tanque aonde existia a solução para todos os tipos de problemas. Você está no hospital de Deus, aqui tem solução para todos os tipos de problema, mas talvez você está igual a esse homem, na beira do tanque, mas a sua solução não chegou ainda. Está entendendo? Aquele homem estava na beira do tanque, há 38 anos, esperando por um milagre que vinha através de um anjo que descia naquele tanque, movia as águas daquele tanque, e se alguém pulasse no tanque enquanto a água estava se mexendo, era curado de qualquer tipo de problema. Veja, não importava o tipo de problema, podia ser cego, podia ser aleijado, a Bíblia faz até menção de dizer, coxo, paralítico, cego, deficiente físico, gente com todo tipo de natureza de problema, se estivesse ali na hora que o anjo mexesse na água, podia pular na piscina, podia pular no tanque, era curado automaticamente naquele momento. Mas veja, existia um momento, o milagre de Deus tem os momentos de acontecer. Então a Bíblia diz assim, quando o anjo descia, ele tocava naquela água, você sabe que a água de piscina é parada. A água começava a se mexer, é como se a água criasse vida. E quem pulasse dentro da água, era curado automaticamente. Mas aquele homem tinha um problema que ele não conseguia se levantar. Ele era todo deficiente, estava prostrado numa cama. Aquele homem estava ali há 38 anos. Imagine você, 38 anos, na beira de um tanque, e eu fico pensando, a Bíblia diz que ali tinha uma multidão de gente que vinha para ser curado. Imagine você se hoje existisse um tanque desse. Um tanque onde você chegava, de qualquer tipo de problema, você pulava lá, já saía curado. Pulava triste, saía alegre. Pulava depressivo, saía pulando de alegria. As pessoas chegavam ali, era só pular no momento em que o anjo mexia nas águas. E era curado de qualquer problema. Imagina se hoje existisse um tanque como esse. Como não estaria de gente em volta desse tanque, esperando o anjo descer para mexer nas águas. Eu imagino que ali devia ter de 20 mil pessoas para frente. Era muita gente. A Bíblia diz que uma grande multidão estava ali no tanque, esperando a água se mexer para eles pularem do tanque e ser curado. Assim estava aquele homem também. Aquele homem estava há 38 anos. E a Bíblia diz que Jesus faz questão de ir encontrar com este homem. Agora, o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que Jesus curou só este homem. E a multidão que estava em volta, ele não curou. Só curou este homem e foi embora. E foi tão rápido que não deu tempo de Jesus se apresentar para ele. Nem ele saber quem era Jesus. Tanto que as pessoas perguntavam para ele, quem te curou? Eu não sei, foi um homem que chegou lá e falou comigo. Jesus saiu rapidamente porque tinha muita gente lá. As pessoas podiam ver o milagre e vinham atrás dele.
Só que Jesus não foi ali para curar os demais. Ele foi simplesmente por esta pessoa. Aqui é onde eu digo que é o milagre da compaixão. O milagre da compaixão. Sabe por quê? Aquele homem estava ali há 38 anos. Tem muita gente que passava ali e via aquele homem ali, tornava a vir de novo, tornava a ver de novo. E alguém olhava e disse, esse homem está aqui ainda, nunca foi curado. E isso durou 38 anos. E não teve um ser humano sequer que se compadecesse e disse assim, meu amigo, nem que eu te pego pela perna, nem que eu te pego pelo braço, mas eu te rebolo lá dentro daquela piscina quando ela se mexer. E tu vai ser curado. Não tinha ninguém que se compadecesse, entende? Ninguém dava nada por ele. Não tinha o pai, não tinha a mãe, não tinha a esposa, não tinha um filho, ninguém. Quem sabe você está hoje aqui pensando assim, ninguém se importa comigo, ninguém dá nada por mim, estou sofrendo e ninguém me vê. Mas existe aqui o Senhor Jesus, Ele é aquele que se compadece. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi à cruz para se identificar com o pecador. Ele morreu em nosso lugar. Ele deu a vida para nós. Sendo justo, morreu como injusto. E ali, Ele se identifica com a humanidade. Jesus não é um mestre frio. Jesus não é um pastor, ou um bom pastor que olha para a pessoa e não se compadece. Ele olha para a multidão, Ele chora. Ele olha para a multidão que está ali, 5.000 pessoas. Aí Ele fala para os discípulos, olha, essa multidão é muito grande. Vieram de tão longe para me ouvir pregar. Esse povo, se voltar para casa sozinho, sem comer, vão desmaiar no caminho. Vamos dar comida para esse povo. E o discípulo diz, Senhor, nós não temos alimento para tanta gente. Aí alguém chega com 5 pães e 2 peixinhos e fala, já basta, deixa que o resto eu faço. E ele ora, e multiplica os pães, e todo mundo come, e se farta, ainda sobra 12 cestos. Jesus se preocupa com a sua vida financeira, com o que você tem em casa para comer e para beber. Ele se preocupa com a sua despensa também, com a sua saúde. E aí Jesus então mostra compaixão através desses atos milagrosos. Outra feita, Jesus está num certo lugar e ele sabe que tem um homem do outro lado do mar, endemoniado, um gadareno, sofrendo. A família tem gastado tudo com gadareno. Um homem que tinha 2.000 demônios, quebrava tudo. A família faz de tudo para conseguir conter este homem. Um homem com 2.000 demônios no corpo. A polícia pega, prende ele, coloca na cadeia, porque ele vivia no sepulcro, se batendo com pedra, se ferindo com pedra. No sepulcro ele dormia, e a família preocupada diz, vamos trazer ele para a sociedade. Vamos integrar ele à sociedade usando forças da polícia. Vamos colocar ele na cadeia, prender ele lá. E lá a gente visita ele. E vamos tentar acalmar este homem. Só que colocaram este homem na cadeia, e os demônios quebraram as correntes, quebraram os grilhões, arrancou as cadeias e foi embora com ele para o mundão. E aí a polícia falou, não dá certo não, vamos largar para lá. Ele destrói os órgãos públicos, ele quebra com as coisas da prefeitura, quebra com tudo, não dá prejuízo para a gente, nem a polícia deu jeito no homem. Mas Jesus estava lá, falou para o discípulo, olha, atravessa o mar para o outro lado, que eu vou subir na montanha para orar. E ele vai orar. E quando ele está orando lá de cima ele olha, ele vê o discípulo remando contra a maré, ele desce, 3 da madrugada, vem andando por cima das águas, até encontrar com o discípulo. Quando o discípulo vê Jesus andando por cima da maré, porque eles tinham recebido ordem de Jesus para ir para o outro lado do mar, aonde estava o gadareno. Jesus já estava pensando no gadareno, libertar o gadareno. Só que nessa viagem acontece um imprevisto. O discípulo sofre uma tempestade, rema contra a maré, não consegue chegar, 10 remadas para frente e 12 para trás. E Jesus lá da montanha, ele olha, 3 da madrugada, bem distante, ele olha, ele vê o discípulo remando contra a maré. Jesus, ele se compadece de tal forma que ele consegue ver os seus problemas, ele consegue ver o seu sofrimento. Ele viu o discípulo sofrendo no meio do mar. Talvez está aqui hoje, ninguém me vê, ninguém me conhece, ninguém sabe dos meus problemas. Jesus sabia o problema que aquele homem estava há 38 anos na beira daquele tanque esperando por um milagre. E por esse motivo ele vai lá movido de compaixão. Mas ele também é aquele que enxerga, ele é aquele que vê, ele é aquele que vê tudo e sonda tudo, e ele vai atrás de resolver o problema da pessoa. Então Jesus, interessado em resolver o problema do gadareno, ele desce por cima do mar, andando por cima do mar, vem pisando por cima da tempestade. O discípulo olha ao longe e vê e acha que é um fantasma. Assustado, de madrugada, 3 da madrugada,
no meio do mar, na escuridão, no maior sufoco, remando contra a maré, eles olham e falam assim, já não basta, as dificuldades não estão passando, agora aparece um fantasma para nos aterrorizar. É um fantasma, todo mundo gritou. Jesus grita no meio da tempestade, não tema, sou eu, e vão pisando em cima dessa tempestade. A Bíblia diz que Deus calca aos pés os nossos inimigos. Qual é o seu inimigo? É a doença, é o desemprego, é um problema na família, seja qual for o seu problema. Jesus pisa em cima dos seus problemas. E Ele te convida também a pisar também em cima. Porque Deus disse, eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião e destruir toda a obra do diabo e nada vos acontecerá. Deus nos dá proteção total sobre nós. Se nós tão somente confiar na palavra dEle, nós temos respaldo de Deus nessa terra, proteção sobre qualquer perigo. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo vem pisando em cima das águas, andando no meio da tempestade. E quando Ele chega perto, Ele diz, não tema, sou eu. Pedro diz, se é o Senhor Jesus, manda eu também andar por cima das águas. Venha, meu filho, venha, Pedrão, pise em cima do teu inimigo. E ele vem pisando por cima das águas, encontrar com Jesus. Jesus quer que hoje você pise em cima desse problema que está te atormentando. Amém. Jesus quer que hoje você pise em cima desse problema, coloque debaixo dos teus pés e caia com os pés e dá um fim nele. Porque Ele mesmo deu essa autoridade para nós, para a igreja. A igreja é o corpo de Jesus. Quando nós nos movimentamos, Deus se movimenta junto com a gente, porque Jesus é a cabeça. A cabeça vai te dizendo, vai para esse lado, e você se movimenta. Se você luta em oração, Deus luta com a espada por você. Nós somos o corpo que é a igreja precisa se movimentar, para que Deus se movimente também junto com a igreja, amém? Aqui Jesus chega para este homem, e pergunta para ele se ele quer ser curado. Tem muita gente que já perdeu a esperança, sabe? Já não tem mais esperança de um milagre, já não tem mais esperança de que Deus possa mudar aquele quadro da vida dele ou dela. Assim estava esse homem, 38 anos na beira do tanque, ninguém dava nada por ele, ninguém ajudava. Quando ele pensava, a água está mexendo, vou tentar chegar lá, passava 10 quilos na frente dele, que voltava a atropelar ele, e pulava e já saía curado. A água parava, e aí ele perdia a oportunidade. Era um momento, a água mexia, aí parava. Parou, não adiantava pular mais. Tinha que pular enquanto ele estava em movimento. O milagre de Deus acontece no meio do movimento. Olha só, a Bíblia diz que Jesus atravessa para o outro lado do mar, junto com os discípulos, entra para o barco, o mar se aquieta e chega do outro lado, quando ele atravessa o mar. O gadareno, que era um endemoniado, eu estou contando essa história para vocês entender como que Jesus se move através da compaixão. O gadareno vem correndo, se prostra no joelho de Jesus, ali diante de Jesus de joelho, e diz assim, tu vieste antes do tempo nos atormentar. O demônio reconhece Jesus ali em pessoa. Muita gente olhava para Jesus, não acreditava que era Jesus o Filho de Deus, achava que era filho de Maria e de José só, que era alguém da terra, nasceu na terra, é humano. Não, ele veio do céu, mas os próprios demônios reconheciam Jesus. Quando eles viram assim, eu sei que tu és o filho de Deus, tu veio, anda o tempo, nos atormentar, como que diz, ainda não é o tempo ainda, nós ser julgado. Mas Jesus vai lá e diz assim, Conceição, ele fala, somos 2000. Aí ele manda aquele demônio entrar nos porcos, o demônio entra nos porcos, e aquele homem é liberto. Aquele homem foi liberto por Jesus. Jesus tem 3 formas de trabalhar. A primeira forma é a compaixão. A compaixão é essa que move Jesus aí atrás de uma pessoa que o mundo já desprezou, que ninguém dá mais nada por ele ou por ela. Era o caso desse gadareno, era o caso desse homem aqui que ficou 38 anos na beira do tanque. E Jesus se movimenta até esse homem, porque ele percebeu que esse homem já tinha sofrido todo tipo de coisas. E todo mundo tentou ajudar, mas não conseguiu. Aí ele vai lá, causas impossíveis, é com ele. Ele chega e resolve o problema do gadareno. Da mesma forma, ele vem resolver o problema desse homem aqui no tanque. Quando ele chega lá, que ele pergunta para o homem, você quer ser curado? Fala assim, Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que me jogue dentro do tanque quando a água está em movimento. Ele estava diante daquele que manda nas águas.
diante daquele que dá ordem ao anjo a nosso favor. E aí Jesus fala para ele assim, olha, pega a tua cama, levanta e vá para a sua casa. Aquele homem movido pelo poder da palavra de Jesus, ele pega aquela cama, bota no ombro e vai embora. Ele é curado ali automaticamente. E Jesus então some dali, desaparece. Aquele milagre foi movido por compaixão. O milagre do Gadareno também foi movido por compaixão, porque a família já tinha desprezado. A Bíblia diz que o Gadareno morava no cemitério, e lá eu creio que ele comia carne de defunto. E aí a Bíblia diz que ninguém passava por aquele caminho, porque ele causava medo em todo mundo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele estava uma certa feita caminhando com o discípulo, e ele encontra um cego de nascença, um cego muito conhecido na cidade. E Jesus sabia que aquele cego, ele era conhecido na cidade. Jesus sabia que aquele cego era alguém que todo mundo conhecia. Então Jesus para, sem que o cego fale nada para ele. Ele cospe no chão, faz lodo e põe no olho do cego e manda o cego lavar no tanque. O cego vai lavar os olhos no tanque e volta enxergando. O cego não pediu nada para Jesus. O cego não implorou por um milagre, mas ele fez por compaixão. Ele curou por compaixão. E ali, aquele cego então passa a enxergar. E a segunda coisa que Jesus faz é para que o nome dele seja publicado, seja divulgado. Jesus quer curar você, para que você divulgue o nome dele para outras pessoas. Nós precisamos encher esse lugar de gente. Tem muitas pessoas aí fora precisando de uma salvação, de uma cura, de uma libertação. E Jesus quer curar você, para que você fale para os outros que ele cura, que ele faz, que ele continua fazendo, que é o mesmo Deus, que ele não mudou. Então Jesus curou o Gadareno. Na cidade do Gadareno, ele cura o Gadareno, liberta o Gadareno, ele cura o cego, e a Bíblia diz que esses dois homens viraram grandes pregadores que divulgaram Jesus em toda a cidade. O Gadareno divulgou Jesus em 10 províncias. O povo não deixou Jesus entrar na cidade, porque Jesus mandou o demônio sair e entrar nos porcos. O demônio mataram os porcos. 2.000 porcos se precipitaram, entraram nas águas e se mataram. Já viu algum animal se matar? Ninguém, nunca se ouviu isso na história da humanidade. Mas esse demônio mataram os porcos. Os demônios fizeram os porcos perder o juízo e pularam no mar e se mataram. Quando vê alguém tentar suicídio, pode saber que tem um espírito maligno ali por trás. E aí, aqueles homens da cidade ficaram com raiva de Jesus e mandaram Jesus ir embora, não deixaram nem ele entrar na cidade. Mas o Gadareno entra. Ele fala assim, deixa eu te acompanhar, deixa eu te seguir. Não, volta e fala para os teus o que eu fiz por você. Fala como Deus foi misericordioso contigo e te libertou. E aí ele volta para a cidade pregando, em São Juízo, vestindo uma roupa bonitinho, pregando. E ele pregou em 10 cidades, falando o que Jesus tinha feito por ele. Veja bem, Jesus tem várias estratégias de trabalhar. As 3 estratégias de Jesus. Ele faz milagre por compaixão. Ele faz milagre porque ele quer que você divulgue o nome dele. E ele faz milagre porque ele conhece o teu histórico familiar. Jesus conhece o teu passado. Jesus conhece a tua história. Ele conhece você desde o ventre da tua mãe. Até a palavra que alguém falou lá, quando você estava sendo gerado, que gerou maldição na tua vida, ele sabe. Ele sabe a origem do problema. Ele sabe a origem da dor. Ele conhece todo o teu sofrimento. Até a hora que foi para tu nascer, ele sabe. E ele tem a solução para curar você. Ele tem a solução para sarar você. Da mesma forma que ele fez na vida deste homem, ele quer fazer na tua vida também hoje. A Bíblia diz que Jesus estava andando com o discípulo e uma grande multidão vinha trazendo um defunto. Era um cortejo fúnebre. Era um funeral, ele levava alguém para enterrar. E era uma viúva. E ela vinha chorando, porque ela tinha perdido o marido, e o único filho que ela tinha, ela acabou de perder. Jesus vem entrando na cidade, e ele se depara com aquela multidão que estava saindo da cidade para levar o homem para enterrar. Ele vai até o caixão, ele manda parar, e era proibido pela lei até tocar no caixão. Porque segundo a lei de Moisés, quem tocar no caixão se tornava imundo também.
Então Jesus chega e bota a mão ali no caixão e manda parar o enterro. Pode parar aqui esse funeral, pode parar aqui esse cortejo de fundo. Ele olha para a mulher que está chorando e fala assim: mulher, não chora mais. Como diz, hoje a tua lágrima vai cessar. Hoje essa lágrima vai virar alegria. E aí então olha para o menino no caixão e fala: defunto, levanta. E aquele homem se levanta, aquele jovem se levanta do caixão e passa a pular de alegria ali, todo mundo fica impactado e impressionado com aquilo. Aquela mulher não pediu para ser curado. Aquela mulher não pediu para Jesus fazer um milagre. Mas Jesus, movido por compaixão, ele vai até aquele local e faz. Em contrapartida, teve uma mulher que foi atrás de Jesus para pedir para libertar a filha dela que estava endemoniada na casa. Jesus, tem misericórdia de mim, estou com minha filha em casa, está endemoniada, está quebrando tudo. A minha estava, sabe, com um demônio e quebrando tudo dentro de casa. E a mãe vai atrás de Jesus Cristo para libertar a filha. E quando ela chega gritando, ele fala assim: olha, eu não fui enviado a não ser para as ovelhas da casa de Israel. Como que diz assim, você não é do meu rebanho. E ela segue então, clamando, gritando. Aí o discípulo já intercede pela mulher, fala: Jesus, acorde essa mulher que vem aqui gritando atrás da gente, pedindo misericórdia. Senhor, faz alguma coisa. Aí Jesus diz assim: não é lícito eu tirar o pão dos meus filhos para dar para os cachorrinhos. Ou seja, ele estava ali, sabe, tipo, desprezando aquela mulher no bom sentido, porque ele queria ver até onde a fé dela ia. A mulher então passa na frente de Jesus, se dobra de joelho nos pés dele e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque até os cachorros comem das migalhas cada vez do seu Senhor. Aí com aquela palavra, Jesus quebrando o coração e fala: ô mulher, grande é a tua fé, vai, a tua filha já está liberta. Veja, Jesus libertou apenas com uma palavra. Ele não precisou ir na casa da mulher, ele só disse assim: já está liberta, o demônio já pulou fora, pode ir. Uma palavra só. É igual aquele homem que chegou a Jesus e falou assim: Jesus, dá só uma palavra e meu problema será solucionado. Jesus faz um milagre, é instantâneo, é rápido. É uma palavra só. Mas por que esse homem aqui demorou 38 anos para ser curado? Por que tem tanta gente que hoje está na igreja orando tanto tempo, pedindo uma coisa a Deus, e parece que, sabe, é uma eternidade, a resposta não vem? Veja bem, a doença desse homem, você vai observar na Bíblia que Jesus fala bem assim para ele. Jesus encontra com ele depois e fala para ele, né, ele se apresenta para o homem, porque o homem não teve a oportunidade de conhecer Jesus. Então, Jesus vai atrás dele de novo. Porque o objetivo de Jesus era curar aquele homem movido pela compaixão. Mas Jesus sabia a causa da doença daquele homem. E aquele homem corria perigo de voltar de novo a cair num buraco de novo. Então Jesus vai lá alertar ele. Ele vai atrás do homem. E a Bíblia diz que ele chega na igreja, ele encontra com o homem e ele fala para o homem assim: ó, você agora está curado, não está? Estou. Aí ele fala: agora é o seguinte, você não peca mais, para não acontecer contigo coisa pior. Olha a advertência de Jesus para esse homem. Isso nos mostra que aquele homem, o problema dele estava relacionado a coisas do passado. Coisas que ele fez e, consequentemente, gerou uma consequência de muita tribulação que levou aquele homem a ficar prostrado em uma cama. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus tem prazer em derramar a sua misericórdia, porém, Ele quer que a pessoa que receba a misericórdia, a graça dEle, permaneça na presença dEle, antes da presença dEle. É o caso daquela mulher que pegaram a mulher em adultério, queriam condenar a mulher, queriam apedrejar, e ele fala: aquele que não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. Ninguém jogou, porque todo mundo era pecador. Aí Jesus fala para a mulher: e aí, mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno, só vá e não o quê? Está entendendo? Vá e não volte mais à vida errada. Sabe, o não pecar mais aqui não significa que você não vai pecar na vida. Todos nós somos pecadores de nascença. O pecado habita dentro da gente. Nós somos pecadores de natureza. Mas o pecado aqui é o seguinte: Jesus está falando da iniquidade. É um ciclo vicioso. A pessoa pratica aquele pecado
ele pede perdão, pratica de novo, ele pede perdão, e ele continua praticando e pedindo perdão, praticando e pedindo perdão. E nunca ele decide dar um fim nesse pecado. Jesus estava advertindo, você precisa mudar a direção, precisa mudar o caminho, não pode mais voltar a viver aquela vida antiga, senão o inimigo vai achar uma porta para entrar na tua vida de novo. Na Bíblia está escrito em Efésios, Paulo fala assim, não deis lugar ao diabo. Ele usa essa frase, não deis lugar ao diabo. Isso quer dizer que é responsabilidade nossa fechar a porta para o inimigo não entrar. Se você dormir na sua casa de porta aberta, o ladrão pode chegar e entrar. Ou qualquer pessoa fugindo da polícia vem e entra para dentro da tua casa. Mas se a porta é fechada, ninguém vai entrar, a não ser você. Então Deus fala, fecha a porta para o inimigo não entrar. Como é que eu fecho a porta? Muitas coisas dão lugar para o inimigo. A mentira, prostituição, avareza. E se a gente for por aí, tem pecado demais que vai passar a noite toda falando aqui. Mas Jesus, ele é um advogado fiel. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, mas se você errar, porque você pode errar. Lembra que você tem o quê? Um advogado junto a Deus. Jesus Cristo. Ele é o advogado para defender o que está errado. O advogado serve para livrar o bandido, certo? Jesus livra nós, porque nós somos comprados pelo sangue dele. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós pertencemos a outro dono, que é Deus. E Deus, então, para tratar conosco, ele nos chama a responsabilidade. Por isso que Jesus Cristo chega para o homem e fala, eu te curei, eu sou Jesus, tu não me conheceu? Agora vamos apresentar. E depois que o homem sai, ele fala para todo mundo, o homem que me curou é Jesus Cristo. Está entendendo? Jesus foi lá por compaixão, Jesus foi lá porque ele conhecia a história do homem, e ele foi lá porque ele queria que esse homem pregasse a respeito dele. E se você for observar a história, esse homem pregou para doutores da lei e bateu de frente forte. Falou de Jesus mesmo. Então, é por essas três coisas que Jesus faz um milagre. Jesus quer te curar hoje. Você saindo daqui curado, lembre-se, você tem que testemunhar de Jesus. Tem que falar para as pessoas lá fora, você está doente, Jesus te cura. Vem para a igreja que lá, nós vamos orar, tu vai ser curado. Está com problema na família? Venha. Esse demônio vai sair, tu vai ser liberto. A confusão, a briga, vai ser expulso. Tudo vai sair fora. Vai virar uma família em paz. Esse dia uma mulher ligou para mim e pediu para me orar pelo filho dela que não é crente. Diz que na casa lá, na casa que o filho estava morando, até as torneiras abriam sozinho, a luz acendia. O demônio estava perturbando a família. Ouvia vozes falando, sai dessa casa. Está entendendo? Eu falei, vou orar para sua casa. Orei pela casa da mulher. Graças a Deus acabou a perturbação. Meu irmão está aí comigo aí, o Maurício, meu irmão. Nós fomos na casa de um homem que lá estava orando lá, irmãos. O demônio fazia tanta coisa na casa desse homem, dava por cima do telhado, dava por cima de tudo, fazia barulho, o homem ficava perturbado, via vulto de noite. Mas eu falei para ele, nós vamos orar aqui hoje. E esse demônio vai sair, você só vai ouvir barulho de muriçoca. No outro dia ele falou assim, nem muriçoca estou ouvindo mais. Até a muriçoca. Irmãos, Deus traz paz para o seu coração, amém? Jesus quer te dar paz. Ele fala assim, eu aqui sei os pensamentos que tenho a teu respeito. São pensamentos bons, para te dar um fim maravilhoso, um fim de paz, de maravilha. Olha, a sua vida pode estar difícil hoje, mas Jesus quer mudar de hoje para amanhã. Porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso quer dizer que Deus, ele age em cima daqueles que choram, em cima daqueles que clamam. Esse homem na beira do tanque, eu tenho certeza que ele estava orando e falando com Deus. Oh, meu Deus, minha família me abandonou, ninguém liga para mim, tem misericórdia. Eu tenho certeza que no fundo da alma, ele pedia ajuda a Deus. E Jesus olhou e falou assim, eu vou lá. Jesus veio, ele está vendo você aqui sentado, e ele está mapeando a tua vida. Ele está vendo você aqui sentado, e ele está sentindo o teu sofrimento. Jesus é aquele que se identifica com o teu problema.
Ele olhou para a multidão e sentiu a fome. A Bíblia diz que teve uma hora que alguém chegou para Jesus e falou assim: Senhor Jesus, João Batista morreu, arrancaram a cabeça dele, Jesus. E ali os discípulos chorando. Aí Jesus falou assim: oh meu Deus, vou ter que chorar também. Caçou um cantinho para chorar. Quando ele acha um cantinho para chorar, ele olha do outro lado, vê a multidão de gente enorme, olhando assim: olha Jesus. Todo mundo atrás dele para receber um milagre. A Bíblia diz que nem tempo para chorar ele teve direito. Ele olha para a multidão e ele diz assim: eu vi a multidão como um povo sem pastor, ovelhas dispersas. Eu tenho que fazer alguma coisa para esse povo. E aí lá vai Jesus curar, fazer milagre, ressuscitar. Lá vai ele fazer a obra. O homem chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu quero te seguir. Tu quer me seguir mesmo, rapaz? Quero. Olha, os urubus têm o seu lugar de descanso. A raposa também seus filhos. Mas eu não tenho nem de botar minha cabeça. Em outras palavras, a minha vida não é fácil, não. Quando eu não estou pregando, eu estou no monte orando. Quando eu não estou no monte orando, eu estou com os discípulos aqui, ensinando para eles. Jesus é aquele que se preocupa com a gente. Ele quer derramar o seu amor em você hoje. Você quer receber o amor de Jesus? Nas suas mãos, ele diz assim: eu cravei, nas minhas mãos eu cravei o teu pecado, ele diz. Nas minhas mãos eu cravei, ele fala o teu sofrimento. Quando ele diz está consumado, ele estava dizendo: os seus problemas estão resolvidos. Mas o que eu faço então, pastor, para que Deus faça um milagre na minha vida? Você vai orar a Deus agora. Você vai dizer para Deus, para Jesus, pedir perdão pelos seus pecados. É a primeira coisa. Depois nós vamos orar para todo mundo aqui na frente e ungir com óleo. Aqui tem um tanque. O tanque da fé, tanque espiritual, o tanque do Espírito Santo. O Espírito Santo é a água, amém? O Espírito Santo é a fonte que jorra dentro de nós. Ele quer jorrar e quer te curar aqui hoje. A Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não existe injustiça que Ele não possa perdoar. Esse homem estava sofrendo porque ele tinha feito coisas erradas na vida. E estava sofrendo a consequência de um pecado, de muitos pecados. Mas como eu disse, o pecado aqui não era só um pecado. Era uma prática, era algo vicioso. A Bíblia diz assim, que o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se você tem algo vicioso, que você não consegue largar, Jesus quer te libertar hoje aqui. Se você tem algo vicioso, que você fala: Deus, me liberta desse negócio, não quer mais fazer isso, Ele quer te libertar hoje, para que você não seja como esse homem que sofreu. Porque esse homem sofreu muito, 38 anos sofrendo, por consequência de coisas passadas. Isso é tão forte que Jesus chegou, quando Ele cura o cego, né? O discípulo pergunta: esse cego aí, Jesus, o que ele fez mesmo para estar cego assim? Aí Jesus falou assim: não, isso não é culpa do pai, nem culpa dele. Não é pecado geracional, não foi pecado dos pais, nem pecado dele. Porque tem pecado que vem dos pais e tem pecado pessoal. Ele falou: não, não é nada disso. Isso aqui foi algo que Deus mesmo quis que ele nascesse assim, para que hoje eu manifestasse aqui a glória de Deus na vida dele. E ele faz um milagre, certo? Existem sofrimentos que é vontade soberana de Deus. E Pedro fala: aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda a sua alma ao fiel Criador, fazendo bem. Se você sofre segundo a vontade de Deus, você tem que glorificar Ele direto, agradecer a Ele, porque esse é o caminho de ser abençoado. É o que está falando. Mas se você sofre por alguma coisa que você praticou, aí Ele fala assim: arrependa-se, se envergonhe, busque o Senhor, porque tem solução, certo? Então, se você está sofrendo hoje, tem orado, tem clamado, tem buscado, e a resposta não chegou, não culpe a Deus por isso. Deus também não quer te condenar por isso. Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer tirar os carrapichos da ovelha. Ele fala assim, que eram 100 ovelhas, uma saiu do rebanho, ficou 99. O que Ele fez? Ele foi atrás daquela que estava fora do rebanho, tirou os carrapichos, sarou as feridas, botou remédio e curou. E restaurou e trouxe para o seu regaço. É assim que o Senhor quer fazer contigo hoje, amém? Vamos orar então? Vamos. Curva sua cabeça agora, sentado mesmo.
eu vou estar fazendo uma oração aqui. Você vai colocar diante de Deus a sua vida agora. Depois dessa oração, você vai vir aqui na frente. Eu vou orar, vou estar orando por você e ungindo você com óleo, para que o Senhor faça o milagre na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus instituiu a oração do óleo. E já vou falar um pouquinho sobre a oração do óleo antes de orar por vocês. Mas vamos orar agora uma oração de confissão. Feche os seus olhos. Ore agora, fale com Deus no seu secreto. Só você e Deus sabe como está a sua vida com Deus hoje. Como está o seu coração com Deus agora. Se Jesus viesse hoje, o arrebatamento da igreja acontece agora, você está pronto para subir? Ou tem alguma coisa te condenando? Ou tem alguma coisa te culpando, dizendo, ó, você não pode subir porque você está fazendo isso de errado. Então, presta atenção. A Bíblia diz que se nosso coração nos condena, maior é Deus. Maior é Deus do que qualquer pecado. Ele pode te purificar hoje. Nosso Deus, nosso Pai, nós oramos nesse momento. Nós confessamos que somos pequenos diante do Senhor, mas o Senhor é grande. Somos falhos, mas o Senhor é perfeito. Ó Deus, o Senhor é nossa força, o Senhor é nosso refúgio, é nossa salvação, é nossa cidadela, é nossa torre de poder. O Senhor, ó Deus, é a nossa casa, nossa morada, Senhor. Em nome de Jesus, agora mesmo, ó Pai, nós confessamos que somos falhos, somos pecadores, erramos. Muitas vezes, ó Pai, tropeçamos, caímos, e a tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e que o justo cai 7 vezes, mas o Senhor levanta, porque tu és poderoso para levantar o justo. E nessa noite está aqui a tua igreja, a noiva do Cordeiro, e eu oro juntamente com eles, ó Pai, para que, ó Deus, se tiver alguém aqui, na situação deste homem, que ficou 38 anos na beira de um tanque, por consequência, meu Pai, de coisas erradas que ele praticou, mas pela tua misericórdia, amor e bondade, tu foi lá, como advogado fiel, tu resolveu o problema deste homem. Assim, Senhor, eu oro para que as pessoas aqui que estão nesse culto sejam solucionados também os problemas deles, assim como o Senhor solucionou o problema deste homem. Pai, traga a resposta aqui agora, e no nome de Jesus, perdoa qualquer pecado, perdoa qualquer iniquidade, qualquer transgressão, que o sangue do Cordeiro de Deus comece a passar aqui agora, e lavar a mente, lava coração, lava espírito, lava a alma, purifica, meu Deus, a tua igreja, é a tua noiva que tu comprou com teu sangue. Ó Jesus, opera nesse lugar, porque grande é o teu amor, grande é a tua fidelidade, grande é a tua compaixão. O Senhor conhece a história de cada um, o Senhor conhece o sofrimento, o labor. Lá em Apocalipse o Senhor disse, eu conheço o teu sofrimento, conheço a tua luta, conheço as tuas provações, tu conheces também de cada um aqui, ó Pai. E nessa hora eu te peço, perdoa, Senhor, a fraqueza, as nossas fraquezas, porque somente contra ti nós erramos, somente contra ti nós pecamos e fazemos o que é mal, Senhor. E no nome de Jesus, perdoa qualquer pecado de negligência, perdoa, meu Deus, perdoa qualquer fraqueza, Senhor. Eu oro nesse sentido, para que o Senhor faça coisas maravilhosas, para que o Senhor faça coisas impossíveis aqui, como tu fez na vida deste homem, que estava 38 anos ali, meu Pai, e o Senhor restaurou a sorte dele, de tal forma que foi completa. Então, Senhor, nessa noite, para a tua glória, faz o milagre acontecer aqui, na vida dos irmãos, para que teu nome seja divulgado, propagado, e a alma se renda a teus pés, e saiba que tu é o Deus de ontem, de hoje, e será eternamente, porque só tu és o Senhor, só tu és Deus no céu, na terra e abaixo da terra, em nome de Jesus.